Agora a gente vai acompanhar a análise dos principais fatos políticos desta semana com Alexandre Garcia. Oi, Alexandre. Noite de ceia de Natal, numa semana que também começou com ceia, não foi? É a ceia entre Alckmin e Lula, bem no espírito de amor do Natal. Eles que eram inimigos durante tantos anos, né? Agora estão dizendo que um é bom para o país. Eles dizem exatamente o contrário, né? Um falava do outro que o outro era o inferno para o país. Agora ficaram noivos prometendo casamento sob as bênçãos dos cardeais políticos que participaram dessa ceia, como o Omar Aziz, o Renan Calheiros, né? Quem mais? O Rodrigo Maia. Né? Agora, ficou estranha a presença de Baleia Rossi, que é presidente do MDB, que havia lançado a senadora Simone Tebet, né? e do Gilberto Kassab, presidente do PSD, que havia lançado o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Aliás, a senadora Simone e o senador Rodrigo foram convidados, mas não foram. Assim como Ciro Gomes preferiu não ir, né? Mas, enfim, ninguém consegue saber se essa ceia uniu ou desuniu os políticos, ou os partidos políticos. Com certeza deixou confusos os eleitores, né? Que devem estar se perguntando, bom, eles estão fingindo agora ou fingiam antes, né? E entre os dois, eu acho que quem mais arrisca aí é Alckmin, que deixou um partido que ele está desde o início, desde a fundação, há 33 anos, enquanto Lula continua firme no PT. E depois da ceia, o Congresso entrou em férias, é isso? O Congresso está em férias até 1º de fevereiro. Né? E na 25ª hora, eles aprovaram a toque de caixa o orçamento para o ano que vem. Né? E atenderam a muitos pontos pelos quais o presidente Bolsonaro vinha brigando, né? O fundo eleitoral de 5,7 bilhões que o presidente havia vetado e a Câmara e o Senado haviam derrubado o veto, na mesma semana parece que tem um certo pequeno arrependimento e tiraram 800 milhões do fundo eleitoral para mandar para educação, né? Bom, o Auxílio Brasil, né, acabou recebendo um reforço de vai subir de R$400 para R$415 por mês, né? O salário mínimo recebeu o maior ajuste dos últimos anos, mais de 10%, né? E ainda conseguiram 1 bilhão e 700 milhões para dar reajuste para policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários federais, cumprindo uma promessa do presidente da República. E as tais emendas do relator, que chegam aí a 16 bilhões, foram muito polêmicas, praticamente metade vai para a saúde. Então, de certa forma, houve um atendimento aí. A arrecadação federal está sendo recordista, continua batendo recorde, graças a você, pagador de imposto, né? Só que você paga imposto compulsoriamente. E eles decidem que você vai dar dos seus impostos quase 5 bilhões para partido político fazer campanha eleitoral, né? Pode ser que acertem num partido que seria o seu partido, mas você está dando compulsoriamente parte do seu trabalho, do seu suor, para outros partidos que pretendem derrotar o seu partido. Quer dizer, é uma coisa assim que fica difícil de entender, né, na cabeça de quem é a origem do poder. Não perguntaram para você que é a origem do poder e que é a origem de todos os impostos. Não perguntaram. Mas quem fez isso foi o seu representante. Você passou a procuração do voto para ele fazer. Se você não gostou, ainda tem a eleição no ano que vem, né, para corrigir isso. E assim como o Congresso, férias da Justiça também e volta no ano que vem. A Justiça também tem férias, também volta em 1º de fevereiro. Agora, antes disso, um juiz federal da Vara de Execuções Criminais avisou a Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda de Lula, foi ministro do Gabinete Civil de Dilma, e foi condenado a 12 anos de prisão. Depois o Tribunal Revisor reduziu a 9, né, por propina da Odebrecht, 200 milhões, num grupo de 12. Né. Avisou Antônio Palocci que ele pode devolver a tornozeleira eletrônica pelo correio.
Pois é que um juiz substituto do Tribunal Superior de Justiça decidiu que tudo isso não era crime comum, era crime eleitoral, era Caixa 2. Então ficou todo mundo, uma dúzia de gente que pegou propina do Odebrecht, gente que pagou a propina, foi anulado. Foi tudo para a Justiça Eleitoral. Era só a Caixa 2, nada mais. Então basta que ele devolva pelo correio a tornozeleira, assim como já devolveu milhões, né? Bom, e na Justiça do Trabalho, outra, né? A terceira turma do Tribunal Regional, do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, decidiu que existe vínculo empregatício entre o motorista e o táxi por aplicativo, o Uber, por exemplo, né? O que é um desestímulo à atividade laboral, um desestímulo à renda. E é uma decisão que oposta, radicalmente oposta a uma outra decisão da quarta turma do mesmo tribunal em fevereiro, que disse que não há vínculo, porque não há horário, não há obrigatoriedade, o sujeito está cansado, o motorista está cansado, desliga o aplicativo, vai para casa dormir, né? Pode fazer bico, ele pode estar num emprego que não permite um segundo emprego, ele pode fazer bico, ou ele está desempregado, vai buscar renda, né? Essa turma lá de fevereiro, a quarta turma, chegou a dizer assim, olha, isso é a modernidade, né? Não é mais aquela burocracia antiga. Talvez por isso que tantos brasileiros vão para os Estados Unidos, onde não tem isso, não tem legislação trabalhista, nem Tribunal do Trabalho, né? Mas, enfim, é uma coisa que a gente precisa pensar a respeito, né? Bom, uma outra questão aí, nesses últimos dias de trabalho da Justiça, é uma correria, né? É advogado correndo para entregar a petição e tal. Aí uma juíza de Santa Catarina, essa semana, fez uma gracinha, pôs uma piada no Twitter, disse que ela está sujeita a abrir a geladeira da casa dela e lá dentro tem um advogado com uma petição. Meu Deus, a piada, em vez de provocar riso, provocou comoção até a OAB, lá em Santa Catarina, fez uma nota de repúdio, etc. Gente, perdemos o humor. Essa história aí do politicamente correto parece que afetou todo mundo, virou todo mundo rabugento, né? A gente está aí no espírito de Natal. Alegria, gente. Alegria que é uma pena, né? Essa censura até sobre a graça, né? E, como a gente sabe, rir é o melhor remédio. E para fechar, em 2022, teremos ou não teremos o riso do carnaval? Pois é, vejam só, nesta semana o Comitê Especial para Enfrentamento da Covid do município do Rio de Janeiro decidiu que entre as maneiras de enfrentar a Covid é fazer o carnaval. Pois é, mais ao norte, na Bahia, o governador Rui Costa disse que fazer carnaval é missão impossível e até uma irresponsabilidade. Lá não é nem o corona, é o H3N2. É um outro vírus de influenza que está aí, está disponível na vacina que a gente toma todos os anos, a vacina quadrivalente, né? Ela é prevenida. Mas aí temos que Bahia sem carnaval e Rio sem carnaval, né? Parece que o vírus aí tem endereço, fica muito estranho, né? Agora, o Comitê do Rio também recomendou que se vacinem crianças. O Ministério da Saúde está fazendo uma audiência com os pais, abriu uma consulta pública no site dele, que termina em 2 de janeiro. Já no dia 10 de janeiro vai receber a vacina Pfizer para crianças, né? A vacina pediátrica para crianças vai estar disponível. Agora, a pena que, né, existam tantas medidas totalitárias. Agora mesmo, fecharam uma pousada agora. Pousada em fim de ano, Natal e Ano Novo, uma pousada em Fernando de Noronha, porque o dono da pousada não estava vacinado, né? Então, tem essas coisas aí. Tem o passaporte sanitário que se discute. Vocês sabem, né, que o Supremo deu poderes para governadores e prefeitos decidirem medidas na área da pandemia.
né? Porque eles estão mais próximos da população, né? Dentro dessa ideia, quem está mais próximo mesmo é o município, né? Aí a Câmara de Vereadores de Lontras, Santa Catarina, decidiu por 7 votos com uma ausência fazer uma lei. A lei já está em vigor, o número da lei é 2636, se não me engano, né? Essa lei diz que fica proibida a exigência de passaporte sanitário, de qualquer comprovante de vacinação em qualquer lugar do município de Lontras. Então temos aí um município, Lontras, Santa Catarina, que segue a Constituição brasileira na linha 15 do artigo 5º, que diz que é livre a locomoção em todo o território nacional em tempos de paz. Olha, lá em Portugal, por causa da Ômicron, estão exigindo o teste negativo. Não estão exigindo passaporte, teste negativo. E nós fazemos piada de português.